Olá, curiosa, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a fazer o padrão chevron no Inkscape. O padrão chevron está super em alta, super na moda. Você pode combinar cores diferentes que servem tanto para menino quanto para menina, né? Coloridos diferentes, serve também para adulto. Dependendo da combinação que você fizer, você tem aí uma gama de possibilidades infinita. Então, vocês podem conferir também como é que a gente faz esse padrão chevron no Silhouette Studio, para quem não tem o Inkscape ou prefere não usar ou não sabe usar. Mas vou mostrar para vocês como é que se faz no Inkscape, porque eu também acho mais prático, inclusive para editar. Então vamos lá. Para fazer o chevron, o primeiro passo é fazer essa pecinha aqui, tá? Que é basicamente um V, certo? Eu vou abrir aqui um arquivo novo para a gente começar do zero. E vou editar o tamanho do meu documento para o tamanho de uma folha de scrap. Que no caso, se eu for colocar em polegadas, vai ser 12 por 12, tá? Como a gente está trabalhando com software de edição de imagens, de vetorização, a gente sempre trabalha em pixels, tá? 12 polegadas em pixels dá 1080, tá? Então, vocês vão configurar aí 1080 por 1080 ou 12 polegadas. E aí a gente vai ter o tamanho certinho de uma folha de scrap, tá? Essa aqui é a base para fazer o seu papel digital. O que a gente vai fazer agora é desenhar o chevron. Para desenhar o chevron, eu preciso de duas coisas. Preciso habilitar aqui na janela Exibir as grades da página, ou você também pode simplesmente apertar o jogo da velha e vai aparecer essas grades, tá? A gente também vai precisar habilitar esse botãozinho aqui, ó, alinhar as grades, tá? Por que isso aqui é importante? Quando eu for desenhar o chevron, meu mouse não vai sair do canto, vai ficar tudo retinho. E vou precisar também dessa ferramenta chamada caneta Bezier, tá? Porque ela seria o equivalente ao desenhar polígono no Silhouette Studio. Tudo que eu desenhar com ela tem começo. Para eu fechar esse desenho, eu clico no primeiro botãozinho que eu fiz. Para fazer o chevron, a gente vai fazer um V. Eu vou usar a caneta Bezier e vou usar essa referência aqui, tá vendo? Ó? Piscando. Se esse botãozinho aqui, alinhar as grades, não tiver habilitado, tá vendo? Deixei de clicar, não vai aparecer aquela referência para mim, vai ficar mais difícil fazer o padrão bonitinho. Então, eu clico aqui e aí a gente vai usar a interseção como referência, tá? Segura o Ctrl para baixo. E aqui a gente faz a primeira linha. Clica, solta. Aí aqui eu tenho a minha canetinha solta. E eu vou determinar aqui aonde eu quero que seja o vértice do meu chevron, tá? Então aqui tá bom pra mim. Se tiver, eu clico. Subo. Aí eu subo até a altura equivalente aqui ao outro lado, tá? A gente vai como se estivesse espelhando o que a gente acabou de fazer do outro lado. Então, clico, solto, subo para a mesma altura de onde eu comecei, clico, solto, desço. A altura daqui vai ser a mesma altura da lateral. Então, aqui vocês vejam que eu tenho 3 quadradinhos, tá vendo? 1, 2, 3. Aqui vai ter que ter o mesmo. 1, 2, 3. Então, aqui no terceiro vértice, ó, eu clico, solto e vou fechar aqui em cima. Pronto. Eu já tenho a primeira parte do meu padrão chevron pronta. Como é que eu vou trabalhar com ele agora? Eu vou tirar as grades, não preciso mais, tá? Não preciso mais alinhar a grade e também não preciso mais exibir grade, tá? Pronto, desabilitei. Olha aí, eu tenho aqui a base do chevron, certo? O que eu vou fazer agora é replicar esse padrão para poder fazer igualzinho tá aqui, tá? Desse jeito aqui. Então, a gente vai primeiro, você pode redimensionar, tá? Para ficar mais fininho, mais grosso, enfim, do jeito que você quiser, mais delicado, enfim. Ficou legal, seleciona. Eu vou duplicar um para deixar esse duplicado aqui no canto, que a gente vai fazer de duas formas. A primeira forma é usando a opção editar clone.
E a gente vai usar essa opção aqui, clonar em ladrilhos, tá? A gente clica em clonar em ladrilhos. Ah, não aconteceu nada, porque já tá aqui na minha janelinha do lado, tá vendo? Clico aqui e eu vou determinar como eu quero clonar. Eu quero clonar com deslocamento simples, assimetria simples, com deslocamento simples. E aqui nessa segunda aba, deslocamento, eu vou clicar aqui, ó, redefinir, para ficar tudo zero, tá? Se já tiver zero, não precisa clicar. O que é que eu quero agora? Multiplicar isso aqui em linhas e colunas. Eu quero, por exemplo, então, vou fazer ele bem pequenininho, quero ele bem delicadinho. Eu quero fazer ele, por exemplo, com várias colunas aqui e várias linhas para preencher aqui embaixo, tá? Se eu sei, eu posso tanto usar como base aqui a medida de largura e altura da figura e multiplicar pela largura do canvas, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui 74 e eu sei que meu canvas é 1080, eu divido 1080 por 74 e ele vai dar mais ou menos a quantidade aqui que eu tenho que multiplicar. Eu vou fazendo meio no olhômetro, tá? O jeito que eu faço é assim. Então, eu vou fazer definindo a quantidade de linhas que eu quero, digamos que 20 linhas, tá bom? E a quantidade de colunas que eu quero também, eu acho que 15 talvez dê. Vamos ver aí. O que a gente pode fazer agora é criar. Olha o que acontece. Tá vendo? Aí você fala, ah, não, mas sobrou. Sobrou, mas a gente pode deletar o que sobrou, certo? Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou pintar ele de alguma cor, pronto. E vou tirar o contorno, porque ele tá com contorno. Cor do contorno, retiro aqui no preenchimento de contorno, certo? Volto aqui para clonar em ladrilhos. Só tenho essa figurinha e vou clonar dessa maneira aqui. 20 linhas foi muito, né? Vamos colocar 15 também. Então, criar. Olha o que aconteceu. Acho que faltou uma. 16. E aí você vai ajustando, certo? Até você chegar na quantidade que você quiser. Percebam uma coisa. Elas estão separadas pela altura de cada caixinha. A altura dessa caixinha, ela vai dessa ponta até essa parte aqui em branco. Tá vendo? Então, realmente tá uma caixinha do lado da outra. Se eu selecionar as duas, ó, tá vendo? Isso aconteceu, assim, de ficar uma do lado da outra, tanto pro lado quanto pra cima, quanto pra baixo, porque eu não mexi em nada aqui, tá? Se eu mexesse aqui, por exemplo, se eu quisesse um espaçamento maior entre eles, vamos dar um Ctrl Z. Se eu quiser um espaçamento maior, eu posso determinar aqui, por exemplo, o deslocamento em Y por linha, ou seja, verticalmente por linha, quanto eu quero que ele desloque. Vamos colocar 50% para ficar bem visível. Clicar em criar, olha, o espaço já ficou bem maior, tá vendo? E aí você vai ajustando da maneira que você achar melhor. Eu prefiro, no caso desse padrão, fazer com espaçamento 00 mesmo, tá? Criar, pronto. O que acontece é que todos esses outros aqui são clones desse primeiro, tá? E sendo clones desse primeiro, eu tenho que primeiro tirar o clone daqui de baixo. Quando eu termino de clonar, ele fica assim, certo? Eu tenho que clicar fora e clicar no primeiro elemento novamente e mandar ele para baixo, porque esse aqui não é o clone original, tá vendo? O objeto não possui clones ladrilhados, é assim como esse aqui, que eu já cliquei fora. Não possui clones ladrilhados. O clone está embaixo desse aqui. Então eu clico nele, mando ele para baixo aqui, ó, enviar a seleção para trás. Clico fora, clico aqui novamente. Esse aqui é o meu clone, ó. O objeto possui 240 clones ladrilhados. Esse aqui eu tiro, pronto. Aqui eu já tenho todos os clones bonitinhos. Porém, se vocês observarem, tem essa linhazinha aqui, né, suave. Eu não quero que isso apareça. Por que que tá com essa linhazinha assim? Porque eles estão juntos, um do ladinho do outro, mas eles não estão unidos, tá? Então, uma opção é você fazer só uma linha. No caso aqui, eu faria uma linha, 15 colunas. Ficaria só uma linha assim, tá? Então, seleciona todo mundo, caminho, converter em caminho.
Depois que você converte em caminho, você vem também em caminho, união. E aí ele vira uma peça só, tá? Olha que legal. Aqui, gente, tem duas opções, tá? Eu gosto já de deixar no tamanho bonitinho da folha. Você tá vendo que aqui tá com a sobra, né? Então, às vezes eu ajusto aqui o tamanho para caber direitinho e ficar, né, o tamanho certinho. Se eu sei que a largura da página é 1080, eu ajusto aqui a largura dessa figura para 1080, tá? E já deixo centralizado. Só que quando você faz isso, você pode acabar deformando aqui o seu chevron, né? Mas isso é uma questão realmente de adaptação, de configuração do seu arquivo. A partir dessa linha aqui, eu vou replicar as outras, tá? Como eu falei, você pode replicar tudo de uma vez, ou pode fazer do jeito que eu tô fazendo. Faz primeiro uma, transforma em caminho, une todo mundo e depois replica, que é como eu costumo fazer, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, alinhar ela ao tamanho do documento, para que fique, né, bem alinhadinho, eu venho, seguro nela, clico, objeto, alinhar e distribuir, e vou deixar a referência à página, ou seja, eu quero que esse objeto seja alinhado à página de acordo com o que eu clicar aqui fora, tá? Página, eu quero que ele seja alinhado ao centro e ao meio da página, por exemplo, ele vai ficar aqui no meio, tá? Se eu quiser que ele seja alinhado só ao centro, eu posso colocar ele aqui em cima, na altura que eu quero, alinhar ao centro, pronto. Aí ele já fica bonitinho no lugar, certo? Pronto, feito isso, eu só vou replicar. Clico na minha imagem aqui, venho lá em clonar em ladrilhos, que está aqui, aberto já na minha cara, e vou replicar para baixo. Não mexo em nada aqui, tudo zero, tá? Quantas linhas eu quero? Eu quero 16 linhas e uma coluna. Ele vai replicar tudo para baixo. Criar. Pronto. Lembrem-se que eu criei clones. Se eu criei clones, eu tenho um clone aqui embaixo, concordam? Né? Eu criei um clone a partir do carinha que está aqui embaixo. Então, esse aqui, que é o que ele clonou para cima, eu vou mandar para baixo. Clico fora. Clico aqui em cima de novo, agora eu vou estar clicando no clone, tá vendo? 16 clones ladrilhados. Esse clone eu vou tirar daqui. Pronto, já tenho aqui o meu padrão chevron. Que eu posso selecionar, né, alinhar aqui no lugar que eu quero. E fica aí da maneira que você achar legal. Você pode também agrupar, né? Geralmente eu faço isso, agrupo, já deixo agrupado bonitinho. A gente também pode ajustar a altura dele. Eu vou colocar aqui 1080 para ficar exato. Aí você vê, tá passando aqui um pouquinho, né? Não tem problema. Eu clico no objeto, vou lá em alinhamento, alinhar a página ao meio e ao centro. Pronto, ele vai ficar perfeitamente alinhado aqui dentro da página, tá? Mas eu não quero fundo branco, quero fundo de outra cor. Você pode simplesmente criar um quadrado, redimensionar esse quadrado para o mesmo tamanho da página, por exemplo, 1080 por 1080, mandar ele para baixo, alinhado à página, no centro e no meio. Pronto, tá aí. Para que você tenha mais liberdade para mexer sem mexer no de cima ou no de baixo, quando você não quiser, é interessante usar essa opção aqui, ó, trabalhar em camadas. O organizador, o gerenciador de camadas, ele vai me dar essa liberdade. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui camada fundo, que ela vai ser abaixo da atual, adicionar. Então, o que eu quero fazer é pegar esse vermelhinho e colocar como se fosse na camada fundo, porque tá todo mundo, ó, se eu clicar aqui, camada 1, camada 1, camada 1. Eu quero que esse aqui fique numa camada diferente desse. Então, eu clico com o botão direito, Move to Layer, e coloco ele, por exemplo, na camada fundo, mover.
que eu vou fazer com ele agora é colocar ele no lugar, usando lá a minha opção de alinhamento. Objeto, alinhar e distribuir. A página no centro, no meio. Pronto. Agora eu posso simplesmente selecionar aqui o fundo, lacrar. E nada do que eu queira fazer nesse vermelho eu vou conseguir, porque ele tá lacrado, tá? Eu posso até mover o azul, mas o vermelho, ó, ele não sai do canto. Por quê? Porque eu fechei o cadeadinho do vermelho. Se vocês olharem aqui, ó, na minha opção de gerenciador de camadas, ele tá cadeadinho fechado. Não consigo mexer. Então, vou dar um Ctrl Z pro azul voltar pro lugar. Se eu quiser travar o azul, eu venho aqui, ó, camada 1. Não consigo mexer em nenhum dos dois agora, porque as duas camadas são travadas. Se eu destravar aqui o fundo, eu consigo mexer no vermelho, mas não consigo mexer no azul. Sempre selecione o seu padrão chevron, depois que você terminar de clonar e editar tudo. E vem aqui, ó, clone, desvincular. Se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir editar as cores do seu chevron, tá? Então, é importante fazer isso aqui, gente. Porque é como se ele tivesse ainda ligado ao clone original. Se a gente não desvincular, ele só vai alterar as cores se eu alterar as cores do clone. Outra opção também é quando, antes de você clonar, quando você tiver o seu primeiro Vzinho, você ir lá nas opções de preenchimento do V e colocar assim, ó, o preenchimento com essa interrogação, tanto o preenchimento quanto o contorno, que é o preenchimento indefinido. Dessa forma, quando você clonar, o que você fizer no clone não vai alterar os outros, tá? E você pode editar as cores dele sem problemas. Outra coisa legal que a gente pode fazer é usar uma paleta qualquer e fazer um degradê usando o chevron. Por exemplo, posso pegar esse degradê de verde aqui que eu achei legal, seleciono um por um e vou alterando as cores assim, ó, para criar um efeito degradê. Também tá se usando bastante. Olha como fica legal. E você pode fazer um monte de coisa, gente. Eu acho muito legal, um padrão super versátil. Por último, não menos importante, depois que você editar o seu arquivo inteiro, você vai exportar a imagem para PNG. Arquivo, exportar a imagem PNG. Lembre-se que a gente já configurou, né? Coloquei meu background branco, ou seja, se eu colocar isso aqui em cima de qualquer outra cor, não vai alterar a cor nem desse branquinho aqui, nem do azul, que é branco, que azul vai continuar azul. A borda eu tirei, coloquei transparente. E ele vai abrir essa janelinha pra mim aqui, ó, exportar a imagem PNG, tá? Já tá na largura correta, 1080 por 1080. Eu vou escolher aqui um nome, chevron azul, .png. Vou colocar aqui no meu desktop, os exercícios da Curiosa, salvar, exportar. Pronto, você já tem o seu arquivo digital, salvo no seu computador. Então, vocês têm várias possibilidades aí para brincar, é só mexer, é só ser curiosa. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Fica de olho no canal da Curiosa e no blog. Eu vou disponibilizar alguns arquivos para vocês desse kit que a gente fez agora com o chevron. Então, fica ligado para não perder nadinha, tá bom? Até a próxima, Curiosa!